Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a Sadhana 10, que é conhecida como a Sadhana da grande manifestação. A primeira coisa que a gente precisa saber antes da prática é que nós somos seres criadores, né? E a nossa criação, né, toda a manifestação que a gente faz, ela se dá através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são como pequenas pedras, né, pequenos seixos que vão ali trilhando e construindo a nossa realidade. Então, se a nossa realidade é uma realidade agradável, né, considerada positiva, isso significa que é porque nós temos pensamentos agradáveis e pensamentos positivos. Da mesma forma como se a nossa realidade for desagradável ou considerada negativa, é porque nós temos pensamentos desagradáveis e negativos. Porque nós somos as únicas pessoas responsáveis pela manifestação da nossa própria realidade, né? Nós não somos vítimas, né, e não somos resultado de nada externo a nós. E saber disso, né, nos tira da posição de vitimização, porque tudo que a gente está vivendo, né, toda a realidade que a gente vive, todos os eventos que a gente passa, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, a única pessoa responsável e que está manifestando tudo isso somos nós mesmos, né? E aí vocês podem se perguntar, mas se eu sou o único responsável, por que coisas desagradáveis acontecem comigo, né? E eu não gostaria que acontecesse? Porque nós, desde que nascemos, né, vamos absorvendo ali das pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos pais, nossos educadores, as instituições que a gente frequenta, sejam elas educacionais, sociais, políticas ou religiosas, né? A gente vai absorvendo ali tudo que aquelas pessoas elas já têm ali em formas de blocos de pensamento, né? E conceitual, né? Então, todos os conceitos, preconceitos, né? E tudo que está formado ali dentro daquelas pessoas com quem a gente convive, vai influenciando aquilo que a gente pensa, né? E aquilo que a gente vai formando dentro dos nossos pensamentos. E aí, quando a gente começa a vibrar, né? A pensar e vibrar esses pensamentos, então a nossa realidade começa a se manifestar, seja ela de forma positiva ou negativa. E tudo isso acontece porque a gente não aprende, né? Desde quando a gente começa a ter as primeiras lições de vida, seja em casa ou seja na escola, a gente não aprende que a gente tem esse poder, né, de manifestação e de criação através dos pensamentos. E aí a gente se deixa influenciar por essas outras pessoas, né, por esses outros blocos de pensamento que já existem dentro da sociedade. Existe dentro do setor espiritual, né, do campo espiritual, um espaço, né, um setor que chama grade de trabalho 2, onde existe ali um script original, né, da nossa vida, que a gente planejou, né, junto com o nosso time espiritual, e esses eventos, eles vão sendo testados antes de se manifestar aqui na grade de trabalho 1, que é o plano físico, que é o mundo físico, né? Porém, quando a gente tem um certo tipo de pensamento que vibra
por exemplo, no medo, né? Essa vibração, ela influencia esses eventos que já estão planejados lá na grade de trabalho 2. E às vezes um evento que a gente passaria de forma simples e rápida, né, e indolor, às vezes pode se tornar um evento mais dramático ou mais trágico, porque foi influenciada pela nossa vibração do medo, né? E o que acontece também é que existe um campo chamado morfogenético que associa essa vibração, né, que a gente vai emitindo com a vibração de outras pessoas, né, na mesma frequência. Se for o medo, com outras pessoas que estão na mesma frequência do medo, ou com pessoas que precisam, né, de pessoas que estejam na frequência do medo para cometer um ato de criminalidade ou de violência, por exemplo, né? Então vão acontecendo essas associações, o que pode tornar muito perigoso, né? A gente ficar vibrando em frequências muito baixas para se associar com pessoas de frequência no mesmo nível, na mesma banda de frequência, né? Existe também um campo chamado campo de retenção, que quando a gente muda a nossa vibração, né, para mudar a nossa realidade, esse campo de retenção ele funciona como um delay, né? Então a gente muda a vibração para mudar a realidade, porém ela não acontece imediatamente, ela leva um tempo, né, até se manifestar no físico. Esse campo de retenção ele existe até como uma forma de proteção também, porque essas pessoas que vibram aí na violência, na criminalidade, né, se não houvesse esse campo, a manifestação dela seria imediata, né, o que seria uma grande tragédia. Essa sadhana, ela é conhecida também como o grande S, ou o grande seixo, que é citado no Apocalipse 2,17. No Apocalipse 2,17 fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que está desperto, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, ou um seixo branco, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, esse seixo branco, citado nesse versículo, é exatamente o poder de manifestação através do pensamento consciente, né? E só aquele que recebe, né, esse seixo branco sabe o nome que tem escrito nele, sabe aquilo que quer manifestar. E aí a grande pergunta é: como está a sua realidade? Né? Como você está trilhando o seu caminho e construindo a sua realidade? Como está a vibração do seu pensamento? Né? Então, se questione, né? E para que haja a mudança, então a gente vai ensinar a prática, que é bastante simples, dessa sadhana, né? E a prática é o seguinte: você vai apenas dizer espaço seguro e imaginar por 20 segundos aquilo que você quer manifestar. Porque 20 segundos é o necessário para você vibrar e essa vibração ser captada pela grade de trabalho 2, para que ela então se reverbere e se manifeste aqui no plano físico depois. E é uma prática que pode ser feita em qualquer lugar, né? Na sua casa, em isolamento e até num espaço público. Bom, é só isso a prática, né? E desejo muito amor e luz para todos. Gratidão.